Não fica magoado se não deu tempo de fazer uma ou outra ainda. Gostei de ver o empenho da galera e o pessoal discutindo entre si para aprimorar as ideias. E a minha apostila ela andou sumindo. Se vocês acharem ela, eu agradeço. Vou ver ela passeando por aí, avisa que eu estou procurando. Lá na página 45, exercício 1 do volume 2, fala o seguinte: escreva o que significam as informações dos itens A e B. Na letra A ele tem a seguinte informação, ó, 50 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Significa que para o corpo sofrer variação de temperatura de 1 grau Celsius são necessárias são necessárias 50 calorias. Claro que tem infinitas maneiras de falar a mesma coisa, né? Significa que para o corpo sofrer variação de temperatura de 1 grau Celsius são necessárias 50 calorias. A letra B talvez seja um pouco mais delicada. O calor específico de certa substância, tu viu que corpo e substância estão grifados? É 0,2 calorias, ele até botou entre parênteses, grama grau Celsius. Para cada 1 grama de material, isso, variar 1 grau Celsius, ou é necessário, né, já que está menor que 1, né? É necessário. Era tipo. E o pior é que se a primeiro número é 1, ainda pode ficar no singular, né? 1,3 milhão. Né? 1,3 milhão, não milhões. É necessário. Quanto, deixa eu ver? 0,2 calorias. Mas confirma com a professora em português, tá? Mas eu tô relativamente seguro do que é isso. Questão 2. Eu lembro que, porque eu vi no jornal lá, 1,8 milhão. Opa, eu que idiota, 1,8 milhão tá errado. E aí ele me corrigia, não, tá certo, seu idiota. 2. Foi observado que pela manhã, em regiões litorâneas, ó, nós na fita, o mar está mais frio que a areia. O mar fica mais frio que a areia. Aliás, a água demora mais para se aquecer, pois precisa de maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura sofrida pela areia. Isto indica que a água pode ter Olha que interessante. Na verdade, eu não cutuquei vocês a respeito disso, só sugeri que em algum momento vocês olhassem a tabelinha ali de cima, né? Tu vê, está dizendo que na região, pela manhã, em regiões litorâneas, o mar está mais frio que a areia. E ele ainda justifica, a água demora mais para se aquecer, pois precisa de maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura sofrida na areia. Deixa eu olhar o que macete. Poxa, os dois, quando a água e a areia, quando começam a receber o sol, devem receber aproximadamente a mesma quantidade de calor. O sol está iluminando os dois. E é do sol que vem o calor, tudo bem? A massa... É delicado falar sobre a massa, né? Qual é a massa de areia que tem ali na praia? Qual é a massa de água que está ali do lado? Falar das massas ali é delicado. Mas, se a gente for pensar numa ilha, eu poderia dizer que a massa de água que a envolve supera, de repente, a massa de porção de areia que está para fora da água. Isso tudo bem. Aliás, pensando no planeta como um todo, tu sabe que a água, né, tem uma importância imensa, tanto que tem aquela brincadeirinha, deveria se chamar planeta água, né, aquela piadinha que a professoria didaticamente faz desde tenra idade. Bom, galerinha, se a massa eu não estou conseguindo estimar, se a massa é difícil falar, se ele quer relacionar a variação de temperatura com a quantidade de calor e a massa eu excluir lá do raciocínio por dificuldade de raciocínio, quem é que pode explicar a diferença? É o Czinho. E se tu olhar essa tabela como eu te recomendei, tu vai perceber que o Czinho da água vale 1. Parece pequeno, né? Oh, que pequeno o Czinho da água. Mas não, cara, o Czinho da água é um dos maiores que existe. Olha o Czinho das outras coisas. Álcool etílico, 0,6. O álcool
exige quase a metade da energia que a água exige para mudar a temperatura. É muito mais fácil esquentar e esfriar álcool do que água. Gelo, 0,5. Olha como o gelo varia em temperatura fácil. Então olha que interessante, o difícil não é esfriar o gelo, ou esquentar o gelo, o difícil é derreter. Porque esquentar é bem mais fácil que a água, é metade da energia da água. E é a mesma substância, né? Que loucura, o mesmo átomo, né? Mesmos átomos, hidrogênio e oxigênio, a mesma molécula H2O, no estado sólido ela varia fácil a temperatura. E no estado líquido, ela demora a mudar a temperatura, o Czinho dela dobra do sólido para o líquido. Alumínio, eu falei para vocês no exercício que era 0,217, né? Tu vê ali, ele ignorou as casas após a vírgula, estamos no ensino médio, não precisa, né? 0,2. O que tu me diz a respeito do alumínio, comparado com água, por exemplo? É super fácil esfriar e esquentar. O que eu falei de um prédio feito de alumínio no começo da aula? Que ia dar prejuízo, né? Porque no inverno ia ser difícil esquentar e no verão ia ser difícil esfriar. Aliás, ia ser... Começou a bater sol, ele vai esquentar logo, né? Certo? E na hora que esfriar, ele vai esfriar logo. Isso que quis dizer. Ferro. Meu Deus, o ferro ainda é mais fácil. Metade do alumínio. Interessante, né? Bom, voltando àquela questão. Se eu for comparar a água e a areia. Putz, ali não tem o Czinho da areia, né? Ali não tem o Czinho da areia. Você sabe qual é o componente da areia? O principal componente da areia? O principal átomo da areia? Da tabela periódica? Silício. Silício é um dos grandes componentes da areia, certo? Eu posso garantir a vocês que o silício tem um Czinho muito menor do que o da água. Prova disso é que vocês já foram para a praia e eu duvido um jovem que não tenha pisado na areia da praia e ela estivesse tão quente a ponto do cara, ai meu Deus, e vai para a água e bota o pezinho na água e não queima mais. Meu, como isso aconteceu comigo, como eu morava em Bituba até os 16 anos, lá tem uma das grandes praias de Santa Catarina, sempre que eu ia para a praia próximo meio-dia, botava o pé na areia, tinha que sair correndo para a beira da água e esfriar o pé da água por causa do Czinho. É o Czinho que é o fator responsável por isso. Então, a explicação é que o calor específico da água é maior que o calor específico da areia, e isso faz com que a água demore mais a esquentar e demore mais. Outra, vai dizer que já não tomou um banho de mar ou de piscina no final de tarde, à noitinha, que dá a sensação de que a água está bem quentinha. Né? Na verdade, não é que a água está bem quentinha, porque o ar agora ficou bem mais frio que a água. Afinal, o ar ali, ele também tem baixo Czinho. Ele esquenta fácil, mas esfria fácil também. Beleza? Então é essa a explicação. Calor específico maior que o da areia. Certinho, letra A. Digo mais, por que no deserto a temperatura durante o dia vai a 50 e durante a noite vai a menos 10? Porque não tem água. E nós, abençoadamente, moramos numa ilha. Então as variações de temperatura do dia para a noite são pequenas aqui. Tu vê, né? E a gente às vezes sente, né? Calor durante o dia, frio à noite. Imagina no inverno, no deserto. No deserto é mortal isso. As pessoas precisam aprender a lidar com esse fato para não morrer. Legal. Questão 3. Um somatóriozinho. Faz tempo que eu não boto somatóriozinho na prova, hein? Na outra, na próxima não vai poder faltar. Me empolguei. 01. Aliás, né? Quanto à transferência de energia térmica, assinale o que for correto. Só para variar aqui. 01. Corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após recebimento de calor num determinado tempo. Olha, corpos diferentes, quando receberem a mesma quantidade de calor, podem ter temperaturas diferentes, mas não é obrigatório. Porque afinal, ó, se eles vão receber a mesma quantidade de calor, para sofrer a mesma variação de temperatura, a massa pode ser diferente e o Czinho diferente, mas se o produto é igual, concorda comigo? Os corpos diferentes devem ter massas diferentes, não é isso? Devem ter Czinhos diferentes, não é isso? Só que o produto M vezes C pode dar igual? Para corpos diferentes? Pode. Ou seja, pode não dar, mas para a gente poder afirmar que uma alternativa é verdadeira, ela tem que ser sempre verdadeira. Se houver um contra-exemplo para ela, ela é considerada falsa. Isso é uma coisa que me deixava louco, cara. Próximo do vestibular eu ficava ansioso. Meu Deus, se o cara fizer essa pegadinha nas questões, estou ferrado. Como é que eu vou perceber que ele está me sacaneando? É muito delicado isso. Então, ó,
corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após recebimento de calor em determinado tempo. Eu não posso afirmar que vai ser sempre diferente. Mesmo os corpos sendo diferentes, se eles tiverem a mesma capacidade térmica, eles vão ter a mesma temperatura no final, certo? Então é por isso que eu não posso afirmar que é verdadeira, embora dê muita vontade. 02. A energia cinética média das partículas individuais está diretamente relacionada com a temperatura de uma substância. Pô, aumentou a temperatura, aumentou a agitação. Molécula mais agitada não tem maior velocidade? E energia cinética não é mv ao quadrado sobre 2? Aumentando a velocidade, aumenta a energia. Então, realmente, a temperatura está diretamente relacionada com a energia cinética das moléculas. Quanto maior o calor específico de uma substância, maior será a dificuldade em fazer variar a sua temperatura. Pensando na questão 2 que nós acabamos de discutir, e olhando para a tabelinha, fica claro isso, né? Mas o mais legal é olhar para cá, gente, ó. Quanto maior o Czinho, maior a quantidade de calor. Mais difícil esquentar, mais difícil esfriar. Beleza? Quanto menor o Czinho, menor a quantidade de calor. Mais fácil esquentar, mais fácil esfriar. Ok. E 08, o calor específico de maior valor das substâncias... O calor específico é de maior valor nas substâncias sólidas do que nas substâncias líquidas. E aí eu recomendei olhar a tabelinha para que tu veja lá que a água que é líquida tem um Czinho bem maior do que os outros materiais que são sólidos. 06. Para encerrar, vamos na questão 4. Quanto tempo tem? Ah, mas é agora! 2 minutos é o que eu preciso! Sim! Questão 4, olha os dados, hein? Adorei ver gente anotando os dados, que nem gente grande. Um bloco metálico de capacidade térmica, Czão, 150 calorias por grau Celsius. É colocado no interior de um forno. Esse bloco atinge o equilíbrio após receber quantidade de calor. 39 quilocalorias, cuidado com quilo. Não variando o seu estado de agregação, quer dizer que não vai derreter. A variação de temperatura sofrida, mas o sacana quer em Fahrenheit, só para me sacanear. Vou pegar a definição de capacidade térmica, Q sobre ΔT, e vou substituir os dados. Ou até isolar primeiro para ficar bonito, ó. Vai ficar 39.000, né? Que é a caloria dividido por... Alguém fez a divisão? Tá aí na apostila. 260? 260 graus Celsius, obrigado, amigo. Só que ele queria em Fahrenheit, safadinho. Mas nós sabemos que 5 graus de variação corresponde a 9, né? 260 corresponde a X. Foi vezes 50, 62. Eu multipliquei por 40, né? Para ir para 200. E depois multipliquei por 12, multipliquei por 52. Então, se eu multiplicar lá por 52, né? 450 mais 18, 468? Oh, yes! X igual a 468 graus Fahrenheit. Por isso, credo. Letra? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. A tarefa vocês já sabem, é só revisar para a prova. Show de bola. Muito obrigado, amigo. Ah, um comentário legal. Quando eu estava ali arrumando a câmera, o Otávio fez um comentário. Ô, professor, mas a massa do iceberg não vai diminuindo à medida que ele derrete? E aí não vai alterar no cálculo do tempo de derretimento do iceberg? Eu falei, pô, parabéns, claro. Não adianta eu fazer o cálculo só do que macete com a massa total e esquecer, né? Que essa massa vai reduzindo aos poucos. É justamente pelo fato de várias grandezas variarem ao mesmo tempo que tu vai precisar de uma matemática mais poderosa que a matemática atual para resolver problemas mais difíceis, que chama cálculo diferencial, que tem a ver com isso, com as grandezas ficarem se diferenciando o tempo inteiro, certo? Um abraço, galerinha, até a próxima. Bom recreio.